pessoal! Então, hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo que é chamado de cinética química. Então, essa parte da química, ela estuda a velocidade das reações químicas e também teorias que explicam por que as reações químicas ocorrem. Então, nós vamos começar falando sobre a teoria das colisões, que explica como e por que as reações químicas acontecem. Então, para que uma reação química ela ocorra, duas coisas precisam ser respeitadas. Então, primeiro precisa existir afinidade química entre os reagentes, então eles precisam ter tendência para formar os produtos. E o segundo quesito é que ocorram colisões ou choques efetivos entre as espécies reagentes. Então, se vocês pensarem em um recipiente que contenha moléculas gasosas, então essas moléculas elas estão em um movimento constante, elas não estão paradas. E é desse movimento das moléculas que vêm as colisões que podem levar à formação de produtos, tá? Para que elas levem à formação de produtos, essas colisões elas precisam ser efetivas. E para elas serem efetivas, elas precisam respeitar duas condições. Então, a colisão ela precisa acontecer com uma orientação adequada que favoreça a formação dos produtos. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês conseguirem visualizar. Então, vamos pensar na reação química entre o gás hidrogênio e o gás iodo para a formação do ácido iodídrico, né? Então, eu utilizei essas bolinhas para representar as moléculas para ficar mais fácil. Então, aqui vocês têm a representação do gás hidrogênio e aqui a representação do gás iodo. Então, o gás hidrogênio ele realmente é muito menor do que o gás iodo, porque os átomos do hidrogênio eles são menores do que os átomos do iodo, tá? E aqui vocês têm a representação do ácido iodídrico, que é formado por um átomo de iodo e um átomo de hidrogênio, representado pela bola grande e pela bola pequena. Então, se vocês olharem no primeiro caso, a colisão ela está acontecendo de forma frontal. Então, os reagentes eles estão colidindo na vertical. Essa colisão ela tem um bom contato entre as moléculas de reagente. Então, essa é uma colisão que a gente chama de efetiva porque leva à formação dos produtos. No segundo caso, a colisão ela está acontecendo de forma horizontal. Então, os reagentes eles estão na horizontal. Então, se vocês perceberem, aqui o contato entre os reagentes ele é muito pequeno. Então, essa é uma colisão que a gente chama de não efetiva porque a reação química ela não ocorre, ela não leva à formação de produtos. A segunda coisa que precisa ser respeitada para que uma reação química ocorra é que as colisões elas aconteçam com uma energia mínima que é chamada de energia de ativação. Então, a energia da colisão ela precisa ser suficiente para quebrar a ligação existente entre os reagentes e promover a formação de novas ligações para formar os produtos. Então, não é necessário que os reagentes eles só encostem uns nos outros. É preciso que essa colisão ela ocorra com uma energia grande. Então, ela tem que ser forte. Então, uma energia alta e essa energia é chamada de energia de ativação. Quando nós temos uma colisão efetiva, forma-se uma outra coisa que é chamada de complexo ativado. O complexo ativado ele é uma espécie intermediária entre os reagentes e produtos. Eu representei ele aqui embaixo para vocês. Então, no complexo ativado, a gente tem ligações sendo rompidas, né? As ligações entre os reagentes, essas que eu destaquei agora, e ligações sendo formadas, que são as ligações para os produtos que eu acabei de destacar. Então, esse complexo ativado, ele existe por um tempo muito pequeno, ele é chamado de uma espécie intermediária, e ele é formado tanto pelos reagentes quanto pelos produtos, porque nós temos ligações sendo formadas aqui e aqui, e ligações sendo rompidas aqui
e aqui. Então, muito obrigado pela atenção.